Mateus capítulo 5, os primeiros 12 versículos, e a minha tradução da palavra diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. E o verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E eu faço uma pergunta. Você que está aqui, é manso? É mansa? Nem por isso. Assim. Às vezes, de vez em quando tudo vai bem, então é manso ou mansa. Mas quando as coisas se complicam, lá fica a mansidão para trás, não é? A Escritura diz, Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E na verdade nós precisamos de olhar para esta questão da mansidão, porque de facto ela está na Escritura e vai na Escritura de uma ponta à outra. De facto, Jesus teve aqui a preocupação de deixar um conjunto de felicidades, de bem-aventuranças. A palavra que Jesus usou no grego é makarios, que significa feliz, contente, satisfeito até para além daquilo que seria o limite e numa satisfação que não para, não passa, não é leve, mas permanece. Então essa bem-aventurança, essa felicidade, esse estado de satisfação permanente é alguma coisa que Jesus queria muito que os seus discípulos tivessem. Bem-aventurados os mansos. Quem são estes mansos? O que é que a Escritura nos diz acerca da mansidão? De facto, a mansidão é uma palavra que nós encontramos na Escritura e que deve ser uma característica daquele que recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser recebida com mansidão. Uma vez mais vamos considerar vários textos bíblicos, começando com Tiago. O apóstolo Tiago também escreveu sobre a mansidão. Tiago capítulo 1, versículo 21, dizendo ele que quando nós recebemos a palavra, isto é, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós recebemos aquilo que é a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, devemos receber esta palavra com o coração manso, com mansidão. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim: Pelo que, despojando-vos de toda a sorte de imundícia e de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E ele acrescenta, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando alguém recebe a palavra, quando alguém ouve a palavra, não a palavra dos homens, mas a palavra de Deus, quando essa palavra entra ou chega aos nossos ouvidos, vem ao nosso coração, nós devemos receber essa palavra, significando isso que eu devo aceitar
os ensinos dessa palavra, devo guardar-se no meu coração e pôr em prática tudo aquilo que essa palavra traz, não num ato de rebeldia, não num ato muito cético, de estar sempre a questionar, mas receber a palavra com mansidão. Isto é, com tranquilidade, com calma, com a garantia de que é a palavra de Deus e ela com certeza é o melhor para mim e vai fazer bem à minha vida. E aquilo que Tiago diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Hoje pode haver vários implantes na nossa vida. Às vezes as pessoas vão aos médicos, aos esteticistas, até ao dentista, para colocar um implante. Alguma coisa que não estava lá e que é colocada, é implantada, tal como uma planta que é colocada no solo, no terreno e que ali vai ter todas as condições para crescer, para se desenvolver, para dar fruto. A palavra de Deus é implantada na nossa vida exatamente com esse propósito de dar fruto e ela vai crescer. E por isso mesmo, para que não haja dúvidas, o apóstolo Tiago acrescenta logo, conforme está no verso 22, e sede cumpridores da palavra. Não basta ouvir a palavra, precisamos de cumprir, precisamos de a viver. Muitas pessoas podem dizer que conhecem, que leram já muitos textos da Escritura. Eu já ouvi alguém dizer que já leu a Bíblia de capa a capa e que não entendeu nada. Já leu a Bíblia de capa a capa e isso não fez nada na sua vida. Então é porque a palavra de Deus não foi implantada. Porque quando a palavra de Deus é implantada, ela ganha raízes e ela vai naturalmente brotar, crescer, desenvolver-se, dar fruto. Mas precisamos para isso de ser cumpridores da palavra. Isto é, observar aquilo que são os seus ensinos. E não somente ouvintes. Porque se apenas formos ouvintes, enganamos-nos a nós mesmos. E isto é o princípio, podemos dizer, de todo um processo para a nossa mansidão. Alguns de nós não somos ou não éramos mansos por natureza. Alguns de nós seríamos mais agitados. Quero eu dizer com isto mais rebeldes, mais avessos a uma tranquilidade. Alguns de nós, por natureza, somos mais respondões, somos mais reagentes. A palavra de Deus quer provocar em nós esta mansidão. E não fiquem a pensar que por mansidão, então, isso significa que eu vou deixar que os outros me pisem, eu vou deixar de ser aquilo que eu sou e os outros vão calcar em mim. Não, mansidão não é isso. Mansidão é um estado de espírito em que nós vivemos em paz, em tranquilidade e não nos irritamos com facilidade. Não reagimos violentamente, às vezes de uma forma verbal, outras vezes até física, com qualquer coisa que nos dizem ou nos fazem. Nós temos a tranquilidade para entender os assuntos, para lidar com situações, às vezes mais adversas, porque de facto a palavra de Deus está implantada em nós e ela vai produzir mudanças, vai levar-nos a ter uma atitude mais sábia, mais correta, mais consentânea com a palavra de Deus. Mas esta mansidão deve ser buscada. A palavra de Deus encoraja-nos a buscar esta mansidão. Se você não é uma pessoa mansa, mas deseja esta mansidão, então veja comigo no livro do profeta Sofonias. Veja só o que eu fui buscar. Está lá no fim, quase no fim do Antigo Testamento. Está a seguir a Abacuque, está antes de Ageu, antes de Zacarias. É aí um dos profetas, chamados profetas menores, que está aí no fim, quase no fim do Antigo Testamento. E em Sofonias capítulo 2. E enquanto os irmãos estão à procura, mantenham os vossos ouvidos atentos, mas Sofonias foi um contemporâneo de Jeremias.
Jeremias e Isaías foram profetas de Deus a Judá em tempos de grande crise espiritual. O povo judeu estava de costas voltadas para Deus, mergulhado em grande idolatria, em que Deus, através dos profetas, estava já há anos a fazer um apelo à mudança, abandono da idolatria, a voltarem-se tão somente para Deus, mas o povo continuava rebelde, o povo continuava de coração endurecido, o povo continuava nada manso diante de Deus, nada obediente à palavra de Deus, reagindo, barafustando, respigando com Deus. E Sofonias é um daqueles profetas que Deus escolhe para chamar o povo de Judá ao arrependimento. Os irmãos vejam no capítulo 1 do livro de Sofonias, quando ele se apresenta e diz: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E os dias de Josias foram momentos de grande elevação em que o povo foi conclamado a fazer mudanças, a fazer reformas. Mas ainda assim era preciso abandonar toda a idolatria. E no capítulo 2, vejam os primeiros 3 versículos. E é o apelo que Deus faz através de Sofonias. Ele diz: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação sem pudores, antes que o decreto produza efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. E agora no verso 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. E aqui Sofonias está, por um lado, a fazer o apelo. Um apelo para que busquem a mansidão, para que os mansos da terra se voltem para o Senhor, busquem o Senhor. Mas ao mesmo tempo ele está a deixar aqui uma promessa implícita também, é que aqueles que forem mansos, aqueles que tiverem essa atitude de mansidão diante do Senhor, serão poupados no dia do juízo, no dia da vinda do Senhor. E meus irmãos, esse dia chegou. Anos mais tarde veio o período do cativeiro, veio o período do exílio, veio o período da vergonha. E alguns, porque eram mansos, podem até ter sido levados ao cativeiro, mas foram debaixo da graça e da proteção do Senhor. Nós vemos, por exemplo, aquilo que aconteceu a Daniel, um homem que era manso, um jovem, por sinal. E a mansidão não é sinónimo ou não é prerrogativa daqueles que são mais velhos, mais idosos. Não, um jovem, Daniel, ali buscou a mansidão do Senhor, buscou a orientação do Senhor para a sua vida e foi preservado dessa ira do Senhor e foi naturalmente grande mesmo em terras de Nabucodonosor. Se nós olharmos para o Novo Testamento ainda, em Gálatas, capítulo 5, vamos encontrar alguma coisa que é simplesmente extraordinária. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos notar, queridos irmãos, que a mansidão é alguma coisa que todos nós que dependemos de Deus, que somos crentes, devemos ter. É uma característica que o Senhor espera que cada um de nós tenha, cada um de nós venha a ter, se ainda não tem. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Mansidão é alguma coisa que o Espírito quer produzir em nós. E se algum de nós está aqui e diz: não, eu não sou manso, não sou mansa de forma alguma, saiba isto: o Espírito Santo quer produzir em si a mansidão.
Eu às vezes sou manso. Às vezes. Mas eu desejo muito ser manso em todas as circunstâncias. Isso não significa, volto a sublinhar, que eu, por causa de ser manso, gosto de ser pisado pelos outros. Por causa de ser manso, eu não respondo, não falo, não reajo, fico impávido e sereno. Não é isso. Mansidão é uma característica de alguém que não responde com duas pedras na mão, de alguém que não reage violentamente, de alguém que pondera as situações e age em conformidade de uma forma equilibrada. Não é alguém que se cala necessariamente, mas é alguém que não põe lenha na fogueira, de alguém que não guerreia, de alguém que não está sempre pronto a responder de uma forma violenta, mas de alguém que se contém, que mede as suas palavras, de alguém que é capaz de buscar de Deus a sabedoria para aquilo que vai dizer, aquilo que vai fazer. E, meus irmãos, isso é alguma coisa que o Espírito Santo quer produzir em mim. Eu creio que Ele já produziu, mas eu creio também que Ele tem que melhorar a minha mansidão. Porque a mansidão, diz a Escritura, é uma coisa preciosa aos olhos do Senhor. As senhoras vão-me permitir que entre um bocadinho aqui no vosso domínio, mas é a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3. É o versículo 4. Mas por uma questão de equilíbrio e para não provocar ninguém à ira, vamos ler o conjunto dos 7 versículos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7, mas é o versículo 4. E 1 de Pedro, capítulo 3, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temores. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. E, meus irmãos, eu não poderia ficar aqui. Tenho que ir ao versículo seguinte, porque é o contraponto. Diz assim: igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Particularmente na questão que estamos a considerar de mansidão, vejam o verso 4. Mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Deus deseja que nós sejamos mansos, homens e mulheres, maridos e esposas, pais e filhos, irmãos na igreja. Que sejamos capazes de ter esta tranquilidade no nosso relacionamento. Mas que isso não seja impeditivo para nós podermos, com dinamismo, com dedicação, com compromisso, fazer grandes coisas.
Mansidão não é inatividade. Mansidão não prende. Aquilo que é a iniciativa, que é a dedicação, que é o dinamismo. Mansidão controla a nossa postura, no falar, no agir. Meus irmãos, vamos ver alguns exemplos de mansidão, de pessoas mansas. E o primeiro que eu gostaria de vos colocar é Moisés. Em Números capítulo 12. Números capítulo 12. E aquilo que eu vou considerar convosco são situações específicas em que homens de Deus estavam a ser colocados diante de situações adversas e mostraram exatamente a sua mansidão. A mansidão mostra-se não por palavras, não adianta eu dizer eu sou manso. Eu tenho que ter uma vida em que normalmente eu tenho mansidão, ou eu sou manso. Em Números capítulo 12, versículos 1 a 9. E diz assim a Escritura: Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E permitam-me aqui um parênteses. Só de facto alguém manso como Moisés foi capaz de aguentar aquele povo durante 40 anos. Os irmãos estão a ver como às vezes para certas tarefas se requer uma dose de mansidão reforçada. Quem sabe se você é manso porque tem uma esposa que precisa da sua mansidão. Quem sabe se você é manso porque tem um marido que precisa da sua mansidão. Nós precisamos ser mansos nas nossas relações. E vejam a bênção que é quando marido e esposa são suficientemente mansos, se honram, se respeitam um ao outro e são capazes de resolver os problemas. Não à gritaria, não com rebaixamento, mas serem capazes de ter uma atitude proativa, colaborante, de respeito, de serem capazes de juntos encontrar as soluções e ir para diante. Não significa ser manso, volto a dizer, não quero que ninguém saia daqui com esta ideia errada. Manso não significa ser cobarde, ser tímido, ser apático, nada disso. Mas nós podemos ter toda a dinâmica, todo o empenhamento em levar as coisas para diante, mas sem derrubar os outros, sem desrespeitar os outros, sem amesquinhar os outros. Vejam, Moisés conseguiu durante 40 anos levar aquele povo para diante e levá-lo até à terra prometida, porque era um homem manso. Para aguentar tudo aquilo era preciso mansidão. Mas vejam, inclusive ele teve que ser manso com os seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Conspiraram contra ele, reclamaram. Porque é que só Moisés é que tinha autoridade? Eles não tinham também? Vejam o verso 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e os dois acudiram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. E nós não vamos ler a seguir, porque não temos tempo para isso, mas irmãos, leiam em casa. Aquilo que aconteceu a seguir foi que Miriam, irmã de Moisés, ficou cheia de
lepra. Então, meus irmãos, não vale a pena perder a mansidão. Não vale a pena entrar num ato de rebeldia. Não vale a pena questionar aquilo que o Senhor faz por meio dos seus servos e, neste caso, concretamente, por meio de Moisés. Bom, aqui, naturalmente, que Moisés era um líder. Moisés era um homem de Deus. Não estou a dizer com isto que os irmãos não possam questionar o pastor José de Sousa, que os irmãos não possam questionar outros líderes ou outros pastores. A Moisés não havia forma de questionar. Ele era de facto um homem de Deus, um homem que Deus tinha. Um outro é Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 16, vamos ler dos versículos 5 até 14. Davi foi um homem que foi grande servo de Deus, mas chegou a um ponto em que cometeu os seus erros, digamos, no seio da sua família, inclusive um dos seus filhos voltou-se contra ele, procurou usurpar-lhe o trono, e ainda assim nós vemos Davi a ter uma posição mansa. 2 Coríntios, segundo livro de Samuel, capítulo 16, verso 5. Tendo o rei Davi chegado a Baurim, veio saindo dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e adiantando-se, proferia maldições. Também atirava pedras contra Davi e todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valorosos iam à direita e à esquerda do rei. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem sanguinário, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já entregou o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis-te agora na desgraça, pois és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Zuria, disse ao rei: porque esse cão morto amaldiçoaria ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zuria? Porque por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor amaldiçoa a Davi, quem dirá, pois que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe ordenou. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia. Davi estava a ser perseguido, tinha sido atraiçoado pelo seu próprio filho, que queria o lugar dele. Davi sabia tudo isso, mas ainda assim Davi manteve a calma, a sua postura. Meus irmãos, eu creio que foram anos e anos em que Davi foi perseguido, que Davi foi acusado, que Davi aprendeu a mansidão. E diante de situações adversas, Davi aguentou, manteve-se na sua posição e simplesmente entregou o assunto nas mãos de Deus. Aquilo que ele não podia fazer, Deus iria fazer. E muitas vezes Deus é exatamente o nosso testemunha, o nosso juiz, aquele que vem retirar o mal e os problemas do nosso caminho no tempo certo. Em Jeremias capítulo 26, no versículo 14, mas vamos começar um pouquinho mais atrás. Jeremias capítulo 26, versículo 11. Diz assim a Escritura: então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo:
O Senhor enviou-me a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor desistirá do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes a mim, tereis sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes. Porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Jeremias foi o profeta que profetizou também a ira do Senhor, por causa da idolatria do povo. Jeremias é um profeta que foi muito mal aceito, muito mal entendido no seu tempo. Um profeta que falava palavras que implicavam arrependimento, mudança da parte do povo, de um povo que não queria mudar, de um povo que queria manter-se na sua rebelião contra Deus, na sua idolatria, de um povo que precisava de se arrepender e de mudar de vida. E não queriam ouvir as palavras de Jeremias, porque elas mexiam com o povo, mexiam com os seus erros, mexiam com as suas transgressões. E quiseram, uma e outra vez, silenciar Jeremias. E nós sabemos que mais tarde vieram conseguir. Como? Pegaram em Jeremias e o lançaram numa cisterna, num poço bem fundo. Não queriam mais ouvir Jeremias, não queriam mais ouvir aquela voz que incomodava, aquela voz que chamava a atenção para os seus pecados, para as suas transgressões. Às vezes nós também não gostamos de ouvir ou de sentir a palavra de Deus a apontar-nos alguma coisa. E Jeremias suportou tudo aquilo, ele aguentou firme. Primeiro porque ele era de facto alguém enviado por Deus, comissionado por Deus. Alguém que tinha uma palavra que não iria mudar, apesar das perseguições, das confrontações. A palavra de Deus para Jeremias era aquela. E era aquela palavra que tinha sido anunciada ao povo. Jeremias estava pronto. Estou nas vossas mãos. E com toda a mansidão se colocou assim. Estou nas vossas mãos. Meus irmãos, um outro que de facto é também exemplo de mansidão é Estevão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, no versículo 60, mas nós vamos começar a ler no versículo 54. Atos, capítulo 7, começando no versículo 54, diz assim: ouvindo eles isto, e o que era isto? O testemunho de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E lançando-o fora da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Este Saulo de Tarso que mais tarde veio a ser o apóstolo Paulo. Apedrejaram, pois, a Estevão que, orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu e Saulo consentiu na sua morte. Estevão, com toda a sua mansidão, aguentou todas aquelas pedradas. Isso significa então que nós vamos ter que aguentar todas as pedradas que nos atiram? Às vezes, eu direi, alguns dos que estão aqui, que são crentes no Senhor Jesus, já apanharam muitas pedradas. Pedradas da família, pedradas no emprego, pedradas daqueles que estão à sua volta, pedradas que são palavras ofensivas,
Palavras que, de certo modo, mexem com a nossa fé, mexem com o nosso testemunho, mexem com a nossa maneira de ser. E são pedradas que às vezes ferem mais do que uma pedra da calçada. E nós reagimos como? Atirando pedras também? Aguentando, suportando. E procurando com a nossa vida cristã mostrar, pelo exemplo, que Deus ainda assim ama aquela pessoa. Às vezes estas pedradas acontecem no seio da família. Às vezes estas pedradas acontecem e vêm de onde nós até esperaríamos que não viessem. E por isso mesmo às vezes ferem mais. Mas é a nossa mansidão que permite que nós aguentemos, firmes na nossa fé e sejamos capazes também de ajudar as pessoas a mudar a sua atitude. O último exemplo que eu gostaria de vos deixar é sobre Jesus, que deveria ser o primeiro a título de exemplo. Em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 29. Mateus capítulo 11, 29, começando no 28, aliás. Diz assim a Escritura: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejam, meus irmãos, a promessa que vem. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. E Jesus foi manso, aguentou, mas aguentou firme, determinado, mas às vezes colocando os pontos nos is, muitas vezes apontando o dedo. E Jesus não teve, em 2 ocasiões, qualquer problema, qualquer hesitação em mostrar exatamente o que estava errado, apesar da sua mansidão. Uma delas é quando ele entra no templo e tem os vendilhões do templo. Tem todos aqueles que estavam a profanar o lugar, a casa do Senhor, e o que é que ele fez? Derrubou as mesas. Não andou à pancada com eles, mas derrubou as mesas, marcou a sua posição. A outra vez foi quando ele enfrentou os fariseus e lhes chama hipócritas. O capítulo 23 de Mateus é claro nisso: fariseus, hipócritas, vós sois hipócritas, por isto, por isto, por isto e por isto e por isto. O facto de ser manso não significa que nós nos calemos perante aquilo que está errado e que denunciemos o erro, mas não fazê-lo com pedras na mão, atirando pedras, mas colocando com toda a clareza o que está certo, o que está errado, com mansidão, com palavras que não sejam ofensivas, mas que claramente mostrem aquilo que não está certo. E porquê é que não está certo? E o que é que deve ser feito para alterar? Meus irmãos, a Escritura diz, Jesus disse, bem-aventurados os que são mansos. E o que é que diz a seguir? Porque eles herdarão a terra. Alguns dizem, não, eu não quero ser manso porque eu não quero herdar a terra, eu prefiro herdar o céu. Mas é curioso, porque eles herdarão a terra. E eu pergunto, que terra é essa? Esta terra onde nós vivemos? Ou alguma outra? Mas, irmãos, aquilo que eu encontro na Escritura é que esta terra passará. Os céus, tal como os conhecemos hoje, também passarão. Mas quando nós chegamos ao livro do Apocalipse, encontramos exatamente isso. Apocalipse 21. Eu crio novos céus e nova terra. Estes céus e esta terra já são passados. Eu crio novos céus e nova terra. Meus irmãos, eu creio que estes mansos que herdarão a terra, hão de herdar não esta terra, mas a terra que o Senhor vai criar de novo. Porque nessa terra,
não haverá mais dores, não haverá mais pecado, não haverá mais transgressão, não haverá mais idolatria, não haverá mais maldade, não haverá mais aquilo que provoca o ser cristão a perder a sua paz e a deixar de ser manso às vezes. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você é manso. Você é mansa. Aí está um desafio tremendo. Mas ao mesmo tempo está esta garantia. A mansidão é parte do fruto do Espírito. Alguns falam em frutos do Espírito. Eu acho que está perfeitamente errado. Não são frutos. Não são uma diversidade de frutos para nós escolhermos aquilo que mais convém. É o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito quer produzir tudo aquilo em nós. Novos sabores, novos aspectos, incluindo mansidão. Ou seja, o Espírito quer produzir em mim, em você, a mansidão, entre outras coisas. E se você não é suficientemente manso, então saiba que está a perder-se alguma coisa de felicidade. Porque Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas antes de herdar a terra, herde um pouco do céu aqui nesta terra. Entende o que eu estou a querer dizer? Quando nós desenvolvemos e deixamos que o Espírito trabalhe em nós esta mansidão, nós temos uma capacidade maior de diálogo, de entendimento, de termos bons relacionamentos com aqueles que estão à nossa volta. Porque não temos duas pedras na mão para atirar na primeira oportunidade. É o Espírito do Senhor que trabalha em nós, que nos ajuda nas nossas conversas, que nos ajuda nas nossas relações, que nos ajuda no emprego, na escola, na vizinhança, na família, onde quer que estejamos. É essa mansidão que faz com que nós respeitemos uns aos outros, que demos valor aos outros. E quando isso acontece, quando nós estamos a dar valor aos outros, os outros estão a dar valor a nós. Os outros estão a reconhecer quem nós somos. Os outros estão-nos a amar, apesar das nossas imperfeições. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença para o cristão, para a família cristã, para a Igreja de Cristo. Meus irmãos, que nós não percamos esta bem-aventurança. Aquilo que também nos faz feliz é sermos mansos diante do Senhor. Porque se assim formos, eu garanto, meus irmãos, e garanto isto por experiência própria. Eu e minha esposa fizemos 40 anos de casados, o mês passado. Eu já era um pouco manso. Ela nem por isso. Mas nós temos tido uma vida feliz. E sabem porquê? Porque aquilo que ela não tinha de mansidão veio a ter. E por causa da minha mansidão, eu tenho-a respeitado e considerado. Não apenas como minha esposa, mas como um presente de Deus para mim. Um presente de Deus para mim. E nós conversamos. Nem eu, nem ela queremos alguma vez pôr a cabeça no travesseiro sem estarmos em perfeita sintonia. E se alguma coisa nós falamos, ou eu falo até, fora da minha mansidão, e ela que já não está habituada a isso fica triste, eu não fico bem. Eu não fico bem. Eu não posso estar bem se ela não estiver bem. E ao longo destes 40 anos, nós temos aprendido a respeitar-nos, a amar-nos e a considerar que o outro é um bem precioso que Deus me deu, ou que Deus nos deu. E por causa disso, tem sido 40 anos de felicidade. Às vezes discutimos, às vezes falamos, mas falamos com respeito, com carinho, com consideração. E os irmãos sabem quem é que ganha? Ganhamos os dois.
quando conseguimos chegar a esse entendimento. Eu não procuro ter uma prateleira lá com taças, porque eu ganhei a minha esposa a discussão. Porque se eu ganhei, ela perdeu. E se ela perdeu, eu também perdi. Nós ganhamos quando nos entendemos, quando temos esta capacidade de dialogar, de nos respeitarmos, de chegarmos àquilo que é o melhor para os dois, que é o melhor para a família, que é o melhor. E certamente que Deus quer o melhor para nós. Meus queridos irmãos e irmãs, que nenhum de vocês saia daqui sem rogar, sem pedir que o Espírito de Deus vos conceda aquela parte do fruto do Espírito que é mansidão. No próximo domingo voltaremos ao texto de Mateus, do Sermão do Monte. Amém?